Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é o programa Desenrolando Toldos e Coberturas. Aqui você vai adquirir dicas e tirar as suas dúvidas de como você fabricar e instalar diversos modelos de toldos e coberturas. Eu me chamo Glauter Santos e nesse vídeo você vai ver o porquê o policarbonato ele é um dos melhores materiais na confecção e instalação de diversos modelos de toldos e coberturas. Se esse tema te interessa, então fica ligado aí comigo. Então, o objetivo desse vídeo é trazer esclarecimentos e tirar as dúvidas de serraleiros que ainda não atuam no mercado de toldos e coberturas. Nós estamos fazendo esse vídeo para vocês e para aqueles também que estão querendo iniciar nesse mercado. Nós fizemos esse vídeo justamente com esse objetivo de ilustrar, trazer informações e tirar dúvidas, tá bom? Se esse tema te interessa, fica aí comigo. Eu quero trazer hoje aqui para vocês uma amostra das mais variadas cores, fabricantes diferenciados, as espessuras disponíveis, as medidas que existem disponíveis no mercado de policarbonato para que a gente possa trazer para empregar nos nossos serviços. O que eu vou ilustrar para vocês são das mais diferentes cores que existem disponíveis no mercado. Inclusive, são as marcas dos materiais que eu costumo trazer nos meus serviços, naqueles serviços que nós fabricamos na nossa empresa. Então eu quero disponibilizar isso para que vocês tenham uma ideia daquilo que vocês vão poder trabalhar daqui a alguns dias. Aqui estão as chapas de policarbonato que estão disponíveis aí para a gente poder trabalhar no mercado. Como eu disse para vocês, eu disponibilizei aqui as classificações diferentes que tem dos policarbonatos. Antes de mais nada, eu queria deixar bem claro que das coberturas de policarbonato que existem para fazer cobertura, são disponíveis no mercado para a gente trabalhar as chapas de policarbonatos, e nós estamos aqui com as alveolares e aqui as compactas, as lisas. Existe ainda também uma gama grande ainda também de telhas de policarbonato. Só que a telha vai ser um assunto para um outro vídeo. Nós só vamos falar hoje das chapas de policarbonato. Como disse para vocês, nós aqui temos diferenciação nas chapas de policarbonato. Aqui são as chapas de policarbonato compactas. As compactas são sempre as lisas, né? Temos aqui as chapas de policarbonato. Essa que estão concentradas aqui no meio. São as chapas de policarbonato alveolar. E neste caso aqui, essas cores aqui representam as chapas de policarbonato da Replaex, que é um fabricante que a gente trabalha muito com essas chapas de policarbonato. Eu gosto muito de trabalhar com as chapas de policarbonato da Replaex, porque a gente entende que é um produto de qualidade e eu não poderia deixar de trazer para ilustrar para vocês aqui as tonalidades, as espessuras e as medidas que eu vou falar das chapas de policarbonato do distribuidor, do fabricante Replaex. Mas também é verdade que existe outro fabricante, né? E aqui eu trouxe para vocês uma réplica do que é as chapas de policarbonato da Poligal. E agora eu vou falar especificamente um pouco mais de cada uma delas, né? Vamos começar aqui pelas chapas compactas. Eu estou aqui com uma réplica do que é as chapas de policarbonato compacta. Essa aqui é uma réplica da Cristal, uma cor muito distribuída, uma cor muito aceitada no mercado.
é a chapa de policarbonato compacta. Por sua vez, também tem a chapa com tratamento refletivo, a prata, também muito comercializada. Por sua vez, também a chapa de policarbonato verde, a azul, a chapa de policarbonato branca leitosa, muito utilizada também, a fumê e a bronze. São essas as chapas de policarbonato. Essas chapas de policarbonato com isenção dessa prata aqui, essas são as chapas de policarbonato comum. Elas não têm nenhum tipo de tratamento no aspecto refletivo, ou seja, proteção no aspecto solar. Já essa daqui, a prata, ela já tem uma certa proteção no aspecto térmico. Com o passar do tempo, o mercado viu da necessidade de oferecer chapa de policarbonato que transmita conforto térmico. Então, eles trouxeram a chapa de policarbonato infrared. Eu estou aqui com a réplica de duas cores da infrared disponíveis. Essas são as duas cores disponíveis no mercado de chapa de policarbonato compacto com possibilidade de tratamento térmico, que é a reflexão, ok? As chapas de policarbonato, na sua maioria das vezes, ela atende justamente nas medidas de 2,5 por 3 e, em alguns casos, 2,5 por 6 metros. Essas são as medidas que assim a gente mais encontra com facilidade em ambas essas cores que estão aqui sobre a mesa. E as espessuras que variam entre 3 milímetros para confecção de cobertura, tá? Porque existe chapa de 2 milímetros que não é aconselhável para fazer cobertura. Bom, pelo menos eu não gosto de trabalhar nas minhas coberturas com chapa de 2 milímetros e eu também nunca vi empregar nenhuma chapa de 2 milímetros para fazer cobertura. Existe a chapa de 3 milímetros, 4, 5, 6, 8 e 10 milímetros. Embora as mais comercializadas são 3, 4 e 6 milímetros. São as cores mais comercializadas para fazer a cobertura. E de repente você vai me perguntar, mas qual é essa variação de medida? Por que aspecto? Porque isso também vai refletir no momento em que nós fizermos os espaçamentos das nossas estruturas. Então, a chapa de 3 milímetros, ela atende até um determinado espaçamento de estrutura para estrutura. A 4 milímetros, por sua vez, esse espaçamento ele vai poder ser um pouco maior. E a de 6 milímetros, por sua vez, ela também já permite que os espaçamentos de estrutura para estrutura ele já permite que seja um pouco mais espaçado. Então, essas espessuras ela determina justamente essa paginação que muitas das vezes ela traz um aspecto bem mais agradável na hora da gente montar a nossa estrutura e ver isso tudo pronto. Então eu acabei de apresentar aqui para vocês as chapas de policarbonato compacto. Agora eu quero fazer a apresentação das chapas de policarbonato da Poligal. Aqui eu tenho as cores disponíveis das chapas tradicionais, né? Eu tenho aqui a fumê,
a cristal, a laranja, a amarela, a branca leitosa, a verde, a azul tradicional e a chapa bronze. Se observa que, né, a maioria dos fabricantes, eles têm uma linha de raciocínio para fabricar as chapas de policarbonato, mais ou menos tudo dentro das mesmas linhas de raciocínio. Geralmente a bronze, a fumê, a azul, a verde, a cristal, que tem muita saída, né, e a branca leitosa. Nesse caso aqui a Poligal, ela também tem a amarela e a laranja. Então está aqui as chapas tradicionais. Então a Poligal também viu da necessidade, o mercado crescente para as chapas de policarbonato que transmite conforto térmico, e também lançou no mercado as chapas com tratamento refletivo. E eu estou aqui na minha mão com uma réplicazinha do modelo da Pérola. Além da Pérola, nós temos a refletiva cristal. Ela é um pouco diferente da Pérola. O refletivo ouro é muito parecido com o ouro da Replex. Eu tenho aqui o refletivo prata. O refletivo azul. O refletivo verde. Então aqui estão as chapas da Poligal com tratamento refletivo. E a Poligal, ela também desenvolveu uma linha para as chapas infrared. Ela tem um tratamento refletivo um pouco diferente, né, do tradicional. Por exemplo, essa aqui ela tem tratamento refletivo, mas você observa que você consegue ver minha mão por baixo da chapa. Não somente na verde, mas também na azul. Já as demais, ela não te dá essa possibilidade. Trabalha como se uma transparência. Você observa? Nem na cristal refletiva. Muito pouquinho, ó, você consegue observar minha mão por baixo. Então, esse é o diferencial que a Poligal trouxe para as chapas de policarbonato, que tem um aspecto de proteção no que se diz respeito ao aspecto térmico. Então você tem tanto a linha infrared quanto a linha refletiva. As medidas, não somente para as chapas da Poligal, mas também para as chapas da Replex, elas são disponíveis nas espessuras de 4, 6 e 10 milímetros. Há quem diga que também tem 8 milímetros, mas é uma chapa que para mim ela não é comum. Comum para mim é 4, 6 e 10 milímetros. Eu não uso na minha linha de produção chapa de policarbonato 4 milímetros. Mas tem muita gente que usa, não tem nenhum problema nisso, só que eu adotei o procedimento para mim trabalhar com as chapas de 6 milímetros para cima, porque eu entendo que existe uma resistência mecânica no material muito superior
e por conta disso eu entendo que a garantia que eu posso estabelecer para o meu cliente, ela fica bem melhor, isso me traz mais conforto e por isso que eu só trabalho com as chapas de 6 e 10 milímetros, mas eu quero ilustrar aqui para vocês o que existe de policarbonato no mercado. É isso aí que vai ter disponíveis para vocês e eu cumpri aqui, foi o meu objetivo de trazer para vocês aí o que há de disponíveis para que a gente possa trabalhar no mercado de toldos e coberturas com as chapas de policarbonato, tanto compacto quanto as alveolares. O policarbonato foi desenvolvido para atender os projetos onde o seu maior objetivo é a transmissão de claridade natural. E se essa for a sua preocupação, eu quero te dizer que ele é um dos melhores materiais que atende essas características. Cobertura de policarbonato são ótimas soluções para quem pretende cobrir um espaço, cobrir uma área de serviço, um jardim de inverno ou até mesmo um pergolado. Enfim, são muitos os locais onde o policarbonato pode trazer muitos benefícios. Porque ele tem uma facilidade muito grande de embelezar os ambientes, contribuindo para a criação de vários projetos diferenciados e possibilitando ao mesmo tempo o contato dessa área com a parte externa, integrando os ambientes e, por sua vez, protegendo mesmo contra as intempéries. Observe esta fotografia, como a cobertura de policarbonato valorizou este ambiente. Essa área era super ensolarada, era impossível fazer algo entre famílias e amigos neste local. A cobertura trouxe conforto não somente para esse ambiente, mas também para o ambiente interno, porque quebrou o sol que batia de frente nessa parede frontal. Além disso, a capacidade de aproveitamento de luz natural contribuiu muito para a redução no consumo de energia elétrica. Agora eu quero falar com vocês das chapas de policarbonato alveolar da marca Replaex. Bom, a Replaex é assim um dos nossos principais parceiros no fornecimento de chapa de policarbonato alveolar. Como eu disse para vocês, eu gosto muito de trabalhar com a marca Replaex, justamente pela qualidade que eles empregam no material. E gosto muito e quero fazer aqui para vocês uma apresentação dos materiais dele. E trouxe aqui para vocês as cores que tem disponíveis no mercado e também vou falar um pouco de espessura, vou falar das medidas que a Replaex dispõe no mercado para que a gente possa trazer aí para os nossos projetos. Aqui nós temos aqui a alveolar cristal das chapas de policarbonato tradicionais, as chapas de policarbonato comum. Nós temos aqui uma réplicazinha da policarbonato da chapa cristal. Assim também, por sua vez, a branquinha, que é a branca leitosa. Essa é a fumê. Essa aqui já é a bronze. A verde. Na minha opinião, ela tem assim uma tonalidade, as cores assim foram muito bem definidas. Olha esse azul. São cores que têm muita saída. Essas foram as cores assim que a gente mais traz para o nosso projeto. Ao longo do tempo, ela também lançou no mercado a vermelha e, por sua vez, a amarela, né? Essas são as chapas de policarbonato tradicionais do fabricante Replaex. O que ocorre? Ao longo do tempo, a Replaex também
chegou a uma conclusão e observou no mercado da necessidade de fabricar os policarbonatos com tratamento refletivo. O que é o tratamento refletivo? É aquele tratamento que traz proteção para o ambiente coberto. O policarbonato, é importante ressaltar que o policarbonato ele é um retentor muito grande de caloria e, por sua vez, se não tiver essa preocupação, né, essa caloria ela pode passar para a área interna e acabando aí o ambiente coberto, né, ficar desguarnecido de qualquer tipo de proteção no aspecto térmico. E a Replex, ela observou isso, na minha opinião, foi um dos primeiros fabricantes que teve essa preocupação de trazer a reflexão para as chapas de policarbonato. A reflexão é mais ou menos isso aqui, ó. A reflexão ela é fundida na própria chapa de policarbonato, tendo em vista que, ao passar do tempo, as coisas melhoraram muito. Mas, antigamente, as chapas de policarbonato com tratamento refletivo, o tratamento refletivo não era fundido na própria chapa conforme está aqui, olha. Era uma película. E aquilo, cara, dava uma dor de cabeça, aquilo soltava. Então, logo ao passar do tempo, as empresas fabricantes de policarbonato viram da necessidade de trabalhar com isso fundido no material. E a Replex foi, na minha opinião, uma das primeiras, uma das pioneiras que começou a trazer isso nas chapas de policarbonato. E, cara, depois que eu conheci a chapa de policarbonato com tratamento refletivo, eu particularmente fiz poucas das coberturas com policarbonato tradicional, porque eu vi da necessidade de começar a explicar para os nossos clientes do benefício que traz o policarbonato com tratamento refletivo. E a Replex foi e colocou o tratamento refletivo não somente na Cristal, mas assim também como na Fumê. Esse tratamento refletivo é um tratamento prata, onde a função desse prata é fazer com que os raios solares batam nessa face, que é a face que fica para a parte superior, ela fica contra o sol, e a reflexão trabalha mais ou menos nesse aspecto. O sol bate na chapa e reflete um determinado percentual para a camada atmosférica. Assim também é o verde, assim também é o azul, assim também é o bronze e o bronze com tratamento refletivo na cor ouro. É uma chapa também assim muito comercializada, o bronze com tratamento refletivo ouro. E deixei aqui por último a pérola. Cara, a pérola, essa aqui na verdade ela tem uma ouro block. A pérola, a ouro block, elas são muito parecidas e na minha opinião é uma das chapas assim que, cara, mais se comercializa, mais tem saída. Justamente pela sua cor, ela fica muito agradável, tendo em vista que essa chapa de policarbonato, a pérola, principalmente, ela tem tratamento refletivo nas duas faces. Então, isso faz com que o sol, ou seja, os raios, né, solares, ele seja bem filtrado no momento em que o sol está a pico, está bem forte. Ele consegue filtrar bastante e a caloria que passa ela é bem mais filtrada, reduzindo bastante o índice de calorias sobre a área coberta. Então é muito legal, é muito boa essa chapa de policarbonato. Nós costumamos utilizar bastante nos nossos projetos. E cara, eu não abro mão de apresentar isso aqui para os nossos clientes, porque eu sei que é benefício para aquele serviço que nós estamos fazendo. E
deixei para destacar aqui para vocês que todas essas chapas de policarbonato, não somente o fabricante Replex quanto os demais, eles têm a chapa de policarbonato também na espessura 10 mm. Mas a chapa de policarbonato 10 mm da espessura da Replex, ela é bicâmara. E o fato dela ser bicâmara, cara, ela traz muita resistência no aspecto mecânico, onde essa chapa pode suportar uma largura de até 1,5 m, de acordo com o fabricante. Ele nos aconselha a gente trabalhar com essa chapa de policarbonato com as estruturas espaçadas até 1,5 m. Isso traz um benefício muito grande para o projeto, que é o índice de poluição metálica sobre a estrutura metálica ficar bem mais reduzido. Ou seja, quando a cobertura é feita com policarbonato 10 mm, o índice de concentração de estrutura metálica ela reduz, o policarbonato aparece e, por sua vez, a cobertura fica bem mais agradável. Então estão aqui a apresentação das chapas de policarbonato da Replex. É muito comum utilizarmos cobertura de policarbonato para cobrir frente de residências, fundos ou uma lateral, pergolados, com esse objetivo de reduzir o consumo, de energia elétrica. Toda cobertura translúcida é importante levar em consideração a exposição desta à radiação solares, para que possamos obter a claridade natural desejada sem prejudicar o conforto térmico do ambiente que está sendo coberto. Então, na hora de definir qual policarbonato vai ser instalado, é muito importante saber distinguir estes detalhes, como, por exemplo, a utilização dos alveolares ou então dos compactos, se vai ser com tratamento refletivo ou não, porque é isso que traz um diferencial para o ambiente coberto. Eu me lembro que nós executamos um projeto de uma cobertura de policarbonato alveolar para um determinado cliente, e o projeto era um projeto assim muito bonito. Eu ainda estava avaliando aquele projeto, estava na fase orçamentária. Então eu observei da necessidade de tratamento para aquele projeto. Porque havia no desenho, havia ali naquele projeto uma churrasqueira, um forno, mesas, cadeiras. Eu ainda pensei comigo mesmo, eu tenho que avaliar melhor isso, porque senão pode não ficar legal. Porque o policarbonato requisitado no projeto era o policarbonato alveolar cristal. Então eu entendi que poderia ficar melhor no aspecto térmico. Fui e comuniquei ao cliente. Eu me lembro que ele ignorou, ele não quis mudar o projeto. Então eu entendi que ele confiou na escolha do arquiteto. Enfim, seguimos com a nossa obra. Montamos as estruturas e quando nós estávamos começando a cobrir, ele chegou no local. Então ele tentou ver da possibilidade da mudança, ou seja, ele mesmo observou o ambiente e chegou a essa conclusão que realmente poderia ficar melhor. Mas aí o policarbonato já estava todo cortado, não sendo mais possível troca junto ao fornecedor. O fato é que a cobertura ficou muito boa, ficou uma cobertura excelente. Mas, cara, ela poderia ter ficado muito melhor. Outro benefício muito importante que o policarbonato tem é a resistência a impacto. Segundo alguns especialistas, ele chega a ser 250 vezes mais resistente que o vidro. É um excelente material para ser colocado sob árvore. É também um material muito leve, onde não requer estrutura muito robustas, ou seja, muito pesada para se fazer um bom projeto. Outro benefício muito bacana, muito bom,
que diferencia o policarbonato dos demais materiais é a possibilidade de curvatura frio no próprio local de instalação, bastando as estruturas estarem dentro das especificações que pede o fabricante. O que quero dizer? Uma curvatura que não comprometa a integridade do material. É muito importante lembrar que o policarbonato ele tem uma proteção muito importante, que é a proteção V. E a ideia é não curvar muito ao ponto de comprometer essa proteção. É essa proteção que prolonga a vida útil desse material. Eu já vi várias coberturas de policarbonato onde a curvatura ficou muito acentuada, muito curvada, e logo se entende que a possibilidade de uma cobertura dessa ter problemas é muito grande. O tempo de vida útil da chapa pode ser super reduzido. Outro fator muito importante é o beneficiamento das chapas de policarbonato, onde o corte, a colocação das fitas de alumínio na parte superior, a colocação das fitas porosas na parte inferior. Muitos instaladores ignoram isso e acaba não instalando os principais acessórios. E o resultado disso, você está vendo aí na fotografia. O policarbonato suja na parte interna dos alvéolos. E aí, meu camarada, aí não tem como limpar. Somente trocando as chapas. E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha acrescentado um pouco mais no seu conhecimento. Fique com Deus e até o próximo vídeo.